Hoje eu tô aqui pra passar mais um vídeo de receitinha pra vocês e dessa vez a receitinha vai ser de pão de queijo fit. Essa receita eu peguei de uma vizinha minha e ela me passou e eu achei super incrível porque vão poucos ingredientes. Na verdade ele é feito com batata doce, polvilho azedo, chia e você coloca um pouquinho de leite e outras coisinhas pra formar a receita. Vocês vão ver aí como é super fácil de fazer e é super fit, então eu gostei bastante, o gosto fica bem gostoso. Se você quiser que fique com menos gosto de batata doce, coloque menos batata doce e mais polvilho, mas o gosto fica muito bom e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá, vamos conferir a receitinha comigo? De ver como que eu faço o pão de queijo fit aqui de casa. É uma receitinha bem fácil, bem prática, não precisa de nada, você só vai usar ali a sua mão para misturar e para deixar a massa com a forma que ela precisa ficar. Depois é só você colocar no forno, na air fryer, qualquer lugar que você quiser para assar o seu pão de queijo e ele vai ficar bem gostoso mesmo. Eu espero que vocês gostem, que vocês testem aí na casa de vocês. Se você acha que tem mais alguém assim que você conhece que vai gostar dessa receita, compartilha com essa pessoa, compartilha nas suas redes sociais que eu vou adorar, tá bom? E se você fizer a receita, me manda por direct lá no Instagram, me marca nas fotos, eu vou adorar ver como que ficou a receitinha de vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, um beijão! E tchau, tchau!